Sejam todos muito bem-vindos ao 7º Seminário de Marketing Político do Rio Grande do Norte. Para darmos início, gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Frederico Alecrim, consultor da Ponto de Referência, empresa carioca. Para darmos início aos trabalhos dessa mesa, passo a palavra ao senhor Frederico Alecrim, que abordará o tema Relação Empresa-Cliente. Para isso, quando a gente pensa em relação, a gente passa inicialmente por o que é que eu tenho que mudar. Aí todo treinamento que alguém participa, toda palestra que alguém participa, vai querendo o quê? Algo novo, né? E o cara não fala nada de novidade. E pode ser que eu não fale nada de novidade, que a gente não fale nada de novidade. Mas quando a gente fala em mudança, sempre tem dois caminhos: pendência e tendência. Sempre que você pensar que está ouvindo algo que você já conhece, pensa o seguinte: eu já coloquei em prática isso? Porque se não colocou, talvez seja melhor resolver primeiro as pendências antes de pensar nas tendências. Tem que ter atendimento como estratégia da sua marca. Não dizer que faz um treinamento ou outro e achar que vai ter atendimento. Atendimento é investimento consistente a vida toda. E quando você pensa em atendimento, pensa que a maior pendência na vida de uma empresa é atendimento. Então você não pode deixar de investir nunca. E o que a gente faz é criar um atendimento AIDU. O que danado é AIDU? É um atendimento incrivelmente diferente do usual, que vem através de uma atitude incrivelmente diferente do usual. Esse cara ou esse cara que constrói relacionamento? É claro que é esse. Esse outro aqui o cliente está mandando, sabe para onde? Para o inferno. Não adianta você ter o atendimento sem produto, não adianta você ter o produto sem atendimento. As coisas têm que andar juntas. Acho que são duas coisas que a gente tem que ter na cabeça também para poder fazer as coisas darem certo. Como é que eu cobro de uma maneira agradável? Que não é agradável ser cobrado. Eu me lembro que o fundador da Ponto de Referência, ele na época ele foi diretor de marketing da Nacional Seguros, que já não existe mais. E naquela época, quando eles chamaram a agência de propaganda e briefaram a agência, ou seja, deram o que eles queriam para algumas mudanças, uma das coisas foi assim: precisamos mudar o nosso contrato. O contrato era aqueles miudinhos e tal, e eles botaram tudo em Times New Roman 12, e tinha uma coisa bem interessante, que é: por favor, caro cliente, antes de assinar o contrato, por favor, atentar para os itens 5, 7, 12, 21 e 25 em negrito no seu contrato. Quais eram esses 5, 7, 12, 21 e 35? Todos os itens polêmicos. Naquela hora o pessoal disse assim: mas se a gente botar isso, a gente não vai vender. Porque eu já estou chamando a atenção do cara porque é polêmico. Aumentaram em 7,5% a venda, ou o fechamento de contrato. Então assim, para trazer a tua pergunta, se você é transparente e deixa claro as tuas políticas de compra, venda e cobrança, o que é combinado não sai caro. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a importância do cliente interno dentro de uma empresa e sobre as estratégias que os empresários poderiam pôr em prática no sentido de reverter isso em bom atendimento e em conquista do cliente externo. As pessoas que fazem as empresas, elas têm que ser valorizadas para que elas possam dar o resultado que a gente quer. É isso que você está falando. Mas eu só queria, antes do Fred falar, que ele domina isso mais do que eu, dizer o seguinte, que é interessante que a gente também não vá para outro ponto. Eu digo isso porque é muito comum, para quem tem noção de emprego, e no Brasil essa coisa da CLT, que é uma coisa boa, mas traz essa coisa do emprego como se fosse uma coisa definitiva. Então, o empregado não pensa no seu empregador como o cliente dele. Eu acho que seria legal se a gente, todo mundo que é empregado, pensasse no seu empregador, aquele que ele paga, como seu principal cliente, para ele dar sempre mais do que aquilo que ele recebe. Como é que é contratar? O pessoal sempre diz aí, ó, todo lugar do Brasil onde eu vou, é difícil encontrar gente, né, para trabalhar. É claro que é. Mas eu sempre pergunto, qual é o tempo que você tem dedicado para encontrar gente boa para trabalhar para você? E a resposta normalmente é 0. Espera que alguém bata na porta. Então, não pode entrar qualquer pessoa dentro da empresa. Mas o que a maioria dos empresários faz, infelizmente? Qual a melhor hora para contratar? Sempre. Então você tem que ter uma reserva de talentos. Por não ter reserva de talentos, quando você precisa, você vai contratar. E aí você é pressionado pelo tempo. E você acaba escolhendo menos ruim. E se entra menos ruim, vai sair menos ruim o atendimento. Aí depois do endomarketing, sim, eu criaria estratégias de marketing e, claro, evidente, de exomarketing. Por que não? Sim.
Porque se a gente parar assim, na verdade elas caminham paralelo, né? Na hora que você pensa um negócio, a primeira coisa que você tem que pensar é o posicionamento do negócio. Foco, que é o marido da foca, é fundamental em qualquer negócio. Na hora que você define bem o público-alvo, fica mais fácil, por exemplo, de contratar, concorda? Este é o 7º ano que nós estamos realizando esse seminário. Diante de algumas dificuldades, diante de algumas lutas, mas graças a Deus vitorioso e muito feliz por estar homenageando empresas tão bem conceituadas como vocês. Empresas que têm esse prêmio por merecimento, por reconhecimento. Eu quero agradecer a vocês de todo o coração. De todo o problema que é o problema das drogas, que é difícil você acreditar num drogado, mas ele encontrou pessoas que acreditaram e que mostraram para ele, mas muito mais a capacidade que ele teve de dar a volta por cima e realizar esse seminário em que com muito orgulho a gente participa. Então, parabéns, muito obrigado aí por me aturar esse tempo.